Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, não separeis o que Deus juntou, Allan Kardec traz o assunto o divórcio. E ele inicia da seguinte maneira: o divórcio é lei humana, que tem por objeto separar legalmente o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens han feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. O casamento real acontece entre as almas. Havendo esta união derivada do afeto, da afeição, da simpatia, então, aqui na sociedade humana, faz-se a cerimônia civil de casamento. Registra-se em cartório, é um procedimento legal. A partir daí, há todo um procedimento daquela família nas relações de sociedade. Quando há a separação das almas por alguma razão, que é verdadeiramente o casamento, quando o casamento verdadeiro se separa, busca-se então o procedimento legal aqui na sociedade humana de separação. É um ato jurídico, então separa legalmente, mas já estava separado em realidade. Nem mesmo Jesus, diz Allan Kardec, consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. E olha que era uma época muito difícil, né? Comparado com o que é hoje. Não disse ele, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres? O que é a dureza dos vossos corações que Jesus aqui se refere? Ora, é o apego, é aquele instinto de posse, me pertence, meu, eu, são duas pessoas, eu e o outro. Isto é meu, não é nosso. Esta ideia é a ideia de dureza do coração. É a forte presença do egoísmo, do aspecto da animalidade, me pertence, e assim por diante, né? Ele prossegue. Isto significa que, já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Os casamentos de interesse, etc., né? Acrescenta, porém, Jesus acrescenta, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus, as uniões derivando da simpatia e não da vaidade ou da ambição, nenhum ensejo davam ao repúdio. Nós comentamos no vídeo anterior a respeito de o desenvolvimento da razão trouxe junto também o desenvolvimento do orgulho, da vaidade, do egoísmo, que acabou sendo um problema em alguns aspectos. Este aqui é um deles, onde através do egoísmo sempre crescente, através das múltiplas encarnações, com o desenvolvimento da razão, acaba superando os interesses da alma, passando a ter os interesses da vida material. Mas nós estamos agora, no nosso estágio evolutivo, numa transição, quando a razão passa a atuar como o controlador do egoísmo e do orgulho, para que se sobreleve as razões do amor
efetivamente da emoção pura, não é? Da afeição real. É interessante, nós estamos nesta transição. Então, ainda há necessidade do divórcio, porque a presença do egoísmo ainda é muito grande e que leva o interesse, a ambição, a afirmarem casamentos por interesse superando as afeições, que geram separações naturalmente. Olha só, naquele início derivava da simpatia, sempre assim, né? Ele fala mais adiante o seguinte: vai mais longe, especifica o caso em que pode dar-se o repúdio ou de adultério. Ora, não existe adultério onde reina a sincera afeição recíproca. Naturalmente. Agora, é preciso levar em conta que no nosso momento evolutivo, nós estamos muito ainda suscetíveis de obsessões, que acabam também promovendo desentendimento entre pessoas que se casaram por afeição real. Mas compromissos do passado e ainda a presença do egoísmo levam a que estejamos sujeitos a obsessões, que podem participar também da separação entre as almas que se casaram, né? Muito bem. Considerando do ponto de vista espiritual, ou seja, da vida eterna, podemos dizer, se no casamento não há amor, não há união. Por que eu estou falando de união? Porque conforme nós nos desprendemos dos interesses materiais na evolução eterna, nós nos aproximamos de Deus. Deus é amor. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Esta é a nossa meta, todos atingiremos este ponto, estamos evoluindo para isto. Ora, se eu e o Pai somos um, então eu sou um com tudo o que existe. Isto é a união no mais alto grau. Então o casamento é uma expressão deste caminhar, o desabrochar do estado de comunhão com Deus. Só que ainda estamos num estágio de lutas com os arrastamentos do egoísmo. Então, repetindo, se no casamento não há amor, não há união. Logo, há separação. Há a possibilidade da separação. Agora, é preciso levar em conta o seguinte: a separação entre as almas, ela não precisa ser apenas no aspecto litigioso. Esse é um aspecto grave, que separa as almas e leva mágoas, rancores que precisam ser resolvidos no futuro e afetam os filhos. Mas há também as separações consensuais, onde, apesar de haver separação aqui do ponto de vista material, na vida de sociedade, aquelas pessoas prosseguem amigas. Então, o que é? Não houve uma separação das almas. Houve um afastamento, mas não houve separação verdadeira das almas. Resolveram viver de outra maneira. Olha que interessante. Então, quando se fala da indissolubilidade do casamento, quando há um casamento real, não há dissolução, ainda que se separem no cartório, digamos assim, através do divórcio. As almas continuam unidas, só que a relação de união assume um outro aspecto. O afeto permanece, só que de outra natureza. Então há todas essas nuances. A grande dificuldade é quando a separação é litigiosa, né? Aí há sofrimento, afetam os filhos e tudo mais.
Enfim, há várias considerações em torno deste aspecto união-separação. União é a presença de Deus desabrochando na alma da criatura humana da terra. E separação são aspectos materiais que interferem ainda no processo evolutivo do espírito em direção a Deus. Fica tudo isso aí, pequenos elementos de análise para a gente examinar com mais tranquilidade a questão do divórcio, do casamento, essas coisas todas. Há muitos mais aspectos que deveriam ser levados em conta, mas ficam estes elementos. Com isso, nós encerramos o estudo do capítulo 22, Não Separeis o que Deus juntou. Este capítulo não tem instruções dos Espíritos. E no próximo vídeo nós iniciaremos o estudo do capítulo 23, Estranha Moral, com o tema Odiar os Pais. Até lá, então, que Jesus nos ampare e fortaleça.